Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar de um assunto da matemática do ensino fundamental, no caso o 8º ano. Vamos falar sobre a multiplicação e a divisão de monômios. Se você não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, todas as atualizações, e principalmente pelo fato da matemática ser um conteúdo sequencial. Às vezes uma matéria vai depender da outra, e é o caso dessa de hoje, que tem uma relação com a parte de monômios que foi vista em alguns vídeos aí para trás. Então, sem mais perda de tempos, vamos lá para a nossa multiplicação de monômios e a divisão também. A primeira coisa que eu preciso pensar: tem alguma relação anterior que eu preciso saber? Precisa. Você precisa de duas propriedades de potências que são conteúdos da série anterior. A primeira propriedade de potência que nós vamos precisar é a multiplicação de potências com a mesma base. Exemplo: 2 ao cubo vezes 2 elevado à quarta. 2 ao cubo é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 à quarta é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, é uma multiplicação entre esses fatores que poderiam ser agrupados dessa maneira. Ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes, gerando a potência 2 elevado à sétima. Só que se eu olhar bem, os expoentes antes eram 3 e 4, e agora é o 7. O que eu preciso fazer com os expoentes anteriores, com o 3 e o 4, para obter o 7? Somar, né? Então parece que se eu pegar e somar os expoentes, eu chego nesse 2 elevado à sétima. E na verdade é isso mesmo. Olha um outro exemplo aqui. A elevado à quinta vezes a elevado à terceira, ou a elevado ao cubo, né? A elevado à quinta é a vezes a vezes a vezes a vezes a. E a elevado ao cubo é a vezes a vezes a. Ou seja, se eu olhar aqui embaixo, eu tenho o a multiplicado por ele mesmo 8 vezes ao juntar isso. Então, realmente, eu somo 5 com 3 e obtenho 8. E essa é a nossa regra. A gente conserva a base e soma os expoentes, sempre que eu tiver uma multiplicação de potências com a mesma base. E a segunda propriedade que eu vou precisar é a divisão de potências com a mesma base. Olha esse exemplo. Eu tenho que fazer essa divisão. Toda divisão pode ser escrita na forma de uma fração. Foi o que eu fiz aqui. Eu escrevi na forma de uma fração. Aí eu vou destrinchar as duas potências. 2 elevado à quinta é o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 2 ao cubo é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Por que isso deu 2 vezes 2? Como eu só tenho multiplicações no numerador e no denominador, eu posso usar a nossa técnica do cancelamento. Esse 2 de cima cancela com o de baixo. Esses 3 2 aqui de baixo vão ser cancelados com 3 aqui em cima. Vão sobrar apenas 2. Ou seja, vai sobrar 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Então, olha só, isso daqui dá 2 ao quadrado. Qual será que é a regra aqui, hein? Vamos ver a partir do próximo exemplo o que foi feito. Ao invés de destrinchar, porque perde-se muito tempo, eu faria 10 e 6 aqui, ó. Uma divisão, eu subtraio os 2 da 10 elevado à quarta. Será que é só isso mesmo? Será que é subtrair os expoentes? Vamos ver se daria certo no exemplo anterior. 5 menos 3, 2. Dá certo. Então a regra realmente é essa. Na hora que eu tenho divisão de potências com a mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Tendo isso em mente, vamos ver como é que a gente vai fazer a multiplicação de monômios. Comparando a adição e a subtração de monômios, dessa vez a multiplicação e a divisão vão ter uma diferença. Não precisa dos monômios serem semelhantes. Eu consigo multiplicar e dividir dois monômios, mesmo que a parte literal deles sejam completamente diferentes. Então, eu vou usar essa propriedade aqui, a multiplicação de potências com a mesma base, para fazer a multiplicação de monômios. Vamos ver como é que funciona. Eu tenho que fazer essa multiplicação aqui, ela já está pronta. E eu coloquei 3 etapas aqui, ó. Vamos ver o que cada uma dessas etapas está me dizendo que foi feito? Em ou seja, daqui para cá, eu utilizei a propriedade comutativa. Henderson, o que é a propriedade comutativa mesmo? É quando eu troco os
termos aqui, no caso eu troco os fatores e não altero meu produto. Então eu posso, ao invés de ficar 3 vezes, que está escondido aqui isso, eu posso fazer o 3 vezes o 5. O a quarta, tá? O b ao quadrado, b ao cubo, eu posso juntá-los convenientemente, foi o que eu fiz. Então eu troquei a ordem desses fatores aqui de uma forma que os coeficientes ficam antes e a parte literal fica depois. E quando a parte literal tiver a mesma base, quando eu tiver duas letras, a mesma letra aparecendo 2 ou mais vezes, eu vou colocá-las próximas também. Então, na verdade, a gente vai ver que a multiplicação de monômios, a gente trabalha número com número, letra com letra, ou seja, coeficiente multiplica coeficiente, parte literal, eu vou ter que trabalhar apenas com a parte literal. E aí da etapa 2 aqui, o que foi feito daqui para aqui? Eu utilizei a propriedade associativa. Eu posso multiplicar dois termos, dois fatores, da forma como eu quiser. E eu optei por multiplicar aqui e aqui. Por que dessa maneira? Por que o a quarta ficou sozinho? O a quarta ficou sozinho porque não tinha outro local com a. Agora as duas potências que possuíam b estão juntas e os dois números também estão juntos. E aqui agora eu simplesmente vou fazer os cálculos na etapa 3 e lembrar da minha convenção, que entre número e letra ou entre letras, o sinal de multiplicação pode ser omitido. Então 3 vezes 5 daria 15, está aqui. A quarta eu não posso juntar com ninguém. E b ao quadrado vezes b ao cubo é a hora que eu vou utilizar a propriedade de potência. Multiplicação de potências com a mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Aqui há sinais de multiplicação, mas que não precisam ficar visíveis. Então, resumindo, na hora de fazer multiplicação de monômios, multiplica coeficiente por coeficiente. E na parte literal, utiliza a propriedade de multiplicação de potências com a mesma base. E se fosse a divisão de monômios? Bom, a divisão de monômios vai utilizar a outra propriedade. Vai utilizar a divisão de potências com a mesma base. Mas vamos ver como. Eu tenho que fazer essa divisão. Aqui tem 2 etapas de resolução para chegar na resposta. A primeira etapa é opcional, mas eu acho bem válida. Eu escrevi a divisão na forma de uma fração, porque aí fica fácil de ver. Eu vou trabalhar número com número, letra com letra, assim como na multiplicação também era número com número, letra com letra. Então, olha só, na segunda etapa eu fiz os cálculos. O 18 com 6, quando dividi-los, dá 3. O p a quarta com o p, lembrando que tem o expoente 1 escondido aqui. Toda letra que não tem expoente visível, porque o expoente dela é 1. Então, eu conservo a base, que é o p, e subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. E aqui, os dois têm a base Q. Então, conservo o Q e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Expoente 1 não precisa aparecer. Então, ficou simples também. A divisão de monômios ela é feita dividindo número com número, letra com letra. Então, coeficiente com coeficiente vão ser divididos. E aqui nas letras eu utilizo a divisão de potências com a mesma base. Em teoria, é apenas isso. Agora eu olhar alguns exemplos a mais para entender direitinho como é que está tudo funcionando. Então veja só, eu vou dar essas contas aqui para a gente fazer. Teoricamente você pode sair daqui direto para a resposta, mas nesse momento eu ainda vou fazer mostrando para vocês mostrando para vocês ainda como que se aplica a propriedade comutativa, tá? Então olha só, eu posso juntar o 4 com o menos 5, multiplicá-los. O x ao quadrado eu coloco próximo desse x à sétima. O y ao quadrado não tem y nesse, então ele vai ficar aqui. E o z vezes z ao cubo vão ficar juntos. 4 vezes menos 5, um número positivo por vezes um número negativo dá um número negativo. E 4 vezes 5, 20. Soma os expoentes, x elevado à nona. Aqui não tem como fazer nada, vai manter y ao quadrado. Já aqui tem o expoente 1 e o expoente 3, somando 1 com 3, 4. Então, a resposta dessa multiplicação é o monômio menos 20x à nona, y ao quadrado, z à quarta. Tranquilo, né? Olha o próximo. Da mesma forma, menos 12 vou multiplicar pelo menos 8, coeficiente com coeficiente. A ao quadrado vou trabalhar com a à sexta. B ao cubo sozinho, pois não tem B aqui. C à sétima sozinho, pois não temos C aqui. E aí, menos vezes menos, mais. 8 vezes 12, 96.
A elevado à oitava, B ao cubo, C à sétima. E nesse caso aqui, Henderson, bom, vou lembrar que a divisão, isso aqui, o meu divisor, ou melhor, o meu divisor, que é esse, é o denominador, e o dividendo é o numerador. Então, eu vou simplesmente trabalhar número com número, letra com letra. Menos com mais, menos. 3 dividido por 3, 1. M dividido por M, conserva a base subtrai os expoentes, 1 menos 1, 0. E 5 menos 4, 1. Essa seria uma resposta, mas só que ela não está com todas as convenções feitas. A primeira convenção que nós fizemos é 1, coeficiente 1 não precisa aparecer. M elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então ficaria menos 1 de novo, 1 não precisa aparecer. E N elevado a 1, expoente 1 também não precisa aparecer. Então nossa resposta fica apenas menos N. Então lembra, coeficiente 1 não precisa aparecer, qualquer número elevado a 0 é 1, então não precisa aparecer, e expoente 1 também não precisa aparecer. Por isso nossa resposta é apenas menos N. E o outro exemplo aqui, o dividendo vira o numerador, o divisor vira o denominador. Menos com menos, mais. 20 dividido por 5, 4. Aqui tem o expoente 1. 4 menos 1, 3. H à quinta. Eu não tenho H aqui. I ao cubo dividido por I ao quadrado conserva a base subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Expoente 1 não precisa aparecer. Então, olha só, não mudei nada em relação às anteriores. Então, sempre é dessa maneira. E para a gente finalizar aqui, a gente vai ver que a multiplicação e divisão de monômios são operações inversas. A multiplicação e divisão de números naturais, de números inteiros, de números racionais, já eram operações inversas e aqui também vão ser. Se eu fizer essa multiplicação, dá esse resultado. Se eu pegar esse resultado e dividir por um dos fatores, eu obtenho o outro fator. Aqui tem um exemplo pronto. E se eu tivesse dividido 18x à sétima por esse, a resposta teria que ser esse. Da mesma forma, eu fiz essa divisão e deu esse resultado. Se eu pego o resultado, multiplico pelo divisor, eu acho o meu dividendo, pois isso é a relação básica que toda divisão possui. Então, sempre que eu fizer uma multiplicação, tem como conferir se o resultado está certo. Fazendo o quê? Fazendo uma divisão. Sempre que eu fizer uma divisão, também tem como ver se está certo, tem como tirar a prova real. Basta multiplicar o resultado pelo divisor e ver se eu obtenho o dividendo. Resumindo, então, de certa forma aqui, sendo A, B e C monômios quaisquer, se A vezes B der C, então C, quando dividido por B, obrigatoriamente dá A. Ou o C, quando dividido por A, obrigatoriamente dá B. Então é isso. Multiplicação e divisão de monômios passa apenas por essas etapas. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.